Irmãos, nessa noite nós vamos olhar para o Salmo 61, e esse salmo, ele é uma pérola. Pérola é algo de grande valor, não é? De modo geral, as mulheres gostam muito de joias de pérola, tal, né? E ele é um salmo pequeno, mas é um salmo muito precioso para a vida de cada um de nós. E esse salmo foi escrito por Davi, como a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E alguns creem que ele foi escrito durante o exílio, e no exílio, por causa da perseguição que Absalão lhe fez, e ele então fugindo, e ele acabou escrevendo esse salmo. E os irmãos vão ver que ele está longe do tabernáculo, do santuário daqueles dias, né? E então ele vai colocar algo nesse sentido. E o versículo 1 começa dizendo o seguinte: ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Aqui há uma urgência. Há urgência porque o salmista se vê abatido pelo que estava acontecendo. E nós não somos diferentes dele, não. De modo geral, se nós temos de fato a Deus como Senhor da nossa vida, nós também temos agido do mesmo jeito. A circunstância, ela se torna forte, os problemas das circunstâncias, né, se tornam fortes, e nós acabamos também pedindo para Deus que Deus venha escutar a nossa oração. Nós dizendo: Deus, olha, o problema é sério. O Senhor precisa atuar com urgência, não é? Então, eu estava diante de algumas pessoas nesses dias agora, que elas enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades, e elas estão lá pedindo a Deus para que Deus possa resolver a questão delas, né? Então, essa deve ser a nossa atitude também diante do Senhor. No versículo 2, ele diz: desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. É evidente que Davi não estava nos confins da terra. Isso é fato. Mas era desse modo que ele se sentia. É como uma pessoa que ela está diante de um problema que para ela é muito sério, e ela está dentro de um buraco escuro que ela não sabe como sair daquela situação. Então é essa situação que Davi se encontrava. Ele se encontrava longe da sua casa porque ele estava fugitivo. Ele estava longe do santuário de Deus, que era o local onde ele ia adorar a Deus. E não somente porque ali para ele era um local especial, mas ele ia encontrar com pessoas que adoravam o mesmo Deus, irmãos dele, que estavam servindo ao mesmo Deus. Então ele se sente numa situação delicada, e ele diz que está numa situação muito difícil. Então ele se sentia como se estivesse no vale. Ele estava precisando da ajuda, de que Deus pudesse ajudá-lo, que Deus pudesse sustentá-lo naquela situação em que ele estava vivendo. Essa deve ser a nossa maneira também de nos apresentar diante de Deus. Quando a coisa está difícil, quando parece que nós estamos sem saída, ao invés de nós entrarmos em depressão, ficarmos tremendamente abatidos, é momento para nós rasgar o nosso coração diante de Deus, mostrar para Deus como nós estamos, porque, como nós vimos aqui nesse versículo mesmo, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. E ele diz, a rocha é um lugar onde nós temos segurança. A rocha não é ela é construída não de
de areia movediça, mas de um material forte, um material concreto, um material que não se abala. Então, ele está pedindo a Deus que Deus o leve para um lugar seguro, onde ele possa enxergar as coisas pela perspectiva de Deus, que ele possa olhar para as circunstâncias da maneira como Deus estava olhando, mas não da maneira humana, porque a maneira humana diante das circunstâncias difíceis, a tendência nossa é entrarmos em depressão, é vivermos ansiosos. E ele então está pedindo para Deus, para que Deus possa salvá-lo e colocá-lo numa rocha, que essa rocha é muito mais alta do que ele, e lá ele estaria em plena segurança. Então é isso que nós também precisamos pedir para Deus. Mas há um versículo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz o seguinte: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Meus amados, da mesma maneira como Davi, ele estava apelando para Deus para colocá-lo sobre uma rocha, nós temos a Jesus como a nossa rocha. E Jesus, como a nossa rocha, ele foi ferido por nós. Lembra lá daquela rocha que Moisés feriu para poder dessedentar o povo? Jesus é essa rocha. E quando nele nós permanecemos, nós podemos ser salvos dos nossos inimigos, e inimigos nem sempre é um ser humano. Muitas vezes nós podemos ser inimigos nossos mesmos. A maldade do nosso coração pode ser nossa inimiga. Então, quando nós permanecemos na rocha que é Jesus, e nós nos descedentamos em Jesus, que é a nossa rocha, nós podemos ser salvos dos inimigos e até mesmo da própria morte. Nós podemos ser. Então nós temos que buscar a Deus para que o Senhor Deus nos tire dessa situação, nos livre desses momentos, dessas situações das quais nós não conseguimos sair por nós mesmos. E quando eu disse que o inimigo pode ser nós mesmos, o que é que nós devemos fazer? Deus, olha, eu não tenho força para vencer, eu não tenho condições. A luta interior é tão grande, mas eu não consigo. Então, nós temos que fazer como Davi. Davi pediu que Deus o salvasse e o colocasse em uma rocha que era maior do que ele. E nós hoje podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos beber da bebida espiritual que é o Senhor Jesus Cristo, que é essa rocha que acompanhava o povo lá no Velho Testamento. Jesus é essa rocha para nós hoje. E nós devemos confiar em Jesus, nós devemos nos colocar diante dele, não é? Porque Jesus é essa rocha. O versículo 3 nos diz o seguinte, do Salmo 61. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Davi aqui ele se mostra animado ao lembrar que Deus nunca faltou em nenhum momento na vida dele. Aqueles momentos mais difíceis, ele poderia lembrar, quem sabe, daqueles momentos diante de Saul, quando Saul tentou matá-lo por diversas vezes, quando Saul lançou a lança sobre Davi para poder matá-lo. Não foi a esperteza de Davi que o livrou, mas o próprio Senhor que o livrou. Então ele está animado porque Deus nunca faltou com ele no passado. Mesmo quando o seu filho insuflou o povo
para ir contra ele, e aquela multidão querendo pegá-lo, Deus também o livrou. Então, cada um de nós devemos lembrar que Deus é a nossa torre forte. É para lá que nós temos que correr. Quando os inimigos, quando nós parece que as coisas não nos dão segurança, quando nosso trabalho não dá segurança, quando aquela pessoa em quem nós confiávamos ela não demonstra que nós devemos confiar nela, quando qualquer situação que tira de nós a segurança, nós devemos correr para Deus, que é a nossa torre forte, como o texto está dizendo, porque nele nós podemos refugiar, nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos verdadeiro abrigo nos momentos difíceis pelos quais muitas vezes passamos ou temos passado. Mas lembremos, se o nosso Deus lá atrás, ele cuidou de cada um de nós, no presente ele também vai cuidar. Porque ele é o Deus do passado, mas é o Deus do presente. E será o nosso Deus no futuro. O nosso Deus, ele é eterno. Então, ele não está preso ao tempo. Ele não foi Deus apenas do passado e do presente, ele não é Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. Nós devemos nos lembrar muito bem disso. O versículo 4 nos diz: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Devemos lembrar que o tabernáculo, no Velho Testamento, é o lugar onde Deus habitava. A presença de Deus estava lá no tabernáculo. Estão lembrados que o povo de Israel estava peregrino, indo para a terra de Canaã, e o tabernáculo era levado. Desmontava o tabernáculo quando o povo caminhava, e onde o povo parava, ali montava novamente o tabernáculo. A presença de Deus estava ali. Era Deus que estava juntamente com o povo. Então Davi está lembrando disso. Ele está dizendo: assista eu no teu tabernáculo. Era a presença de Deus. Ele tinha alegria de estar lá no tabernáculo, porque ali, de maneira especial, ele tinha encontro com Deus, não é? Então tem muita gente, por exemplo, que tem dificuldade, às vezes, de orar na sua casa. E algumas vezes a pessoa: pastor, eu posso ir lá para orar lá na igreja, quer dizer, aqui no templo? Pode, não é? E eu me lembro de uma determinada pessoa evangélica. Ela estava passando por um momento assim muito difícil na vida dela, e ela estava andando na cidade, foi fazer alguma coisa na cidade, e ela entrou num templo católico. E ela ajoelhou lá e ela orou a Deus. Por quê? Porque ali é um lugar de silêncio, um lugar de tranquilidade, é um lugar onde a pessoa pode elevar os seus pensamentos diante de Deus, não tem nada para distraí-la ali naquele momento. Eu não sei se os irmãos têm percebido, quando a gente viaja, tem em alguns postos, por exemplo, de combustível, principalmente nessas rodovias federais, eles têm lá um templo, uma capelinha, para que o caminhoneiro, ele daquele sufoco que ele está vivendo, dificuldades, para levar o seu alimento para a sua casa, o seu caminhão que quebra, ele está endividado, ele está com o coração pesado, ele vai lá naquele local lá, para ele poder derramar o seu coração diante de Deus. Então é isso que Davi está dizendo: assista eu no teu tabernáculo para sempre. Quer dizer, ele quer que a presença de Deus na vida dele seja algo permanente, não algo temporário, e que ele perceba essa permanência de Deus na vida dele. E aí ele continua dizendo: no esconderijo das tuas asas eu me abrigo.
É bem provável que Davi aqui está se lembrando dessas asas aqui, como as asas dos querubins. Lembra lá os querubins sobre a arca da aliança, que as duas asas, as asas dos dois querubins se encontravam, então, cobrindo a arca da aliança no Santo dos Santos. É essas asas que Davi está se referindo aqui nesse texto. Como Davi não era sacerdote, e ele não podia entrar no Santo dos Santos, que era somente o sacerdote, o sumo sacerdote que podia entrar lá, ele não podendo entrar lá, mas ele podia permanecer na presença do Senhor. Ele podia refugiar-se em Deus. Ele podia descansar debaixo das asas de Deus, que iria protegê-lo exatamente onde ele estava. Então, nós mesmos, nós não, às vezes não temos um local melhor para nós podermos chegar diante de Deus. Mas lembremos que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então o Anderson pode parar a Kombi dele debaixo de uma árvore, trabalhando, e ali buscar Deus. Não é? A Tatiane pode, numa hora lá, sair do seu trabalho e ir lá no banheiro e buscar a presença de Deus ali. Sabe? Então Deus está em todo lugar. Qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós. Buscar a proteção de Deus. E essa proteção que Davi está pedindo é para sempre. Isso é para toda a vida dele. Não é que ele estava pedindo naquele momento e só aquele momento que ele estava pedindo ali valia para sempre. Não é essa a ideia. A ideia é que o Deus protetor está sempre pronto para proteger a pessoa toda vez que ela vai em busca dele. Para sempre. Ele é um Deus que atua dessa maneira em toda a nossa vida. Jesus Cristo é assim para conosco também, para com cada um de nós. Ele também se colocou à disposição do povo de Israel. O povo de Israel o rejeitou, mas aqueles que o aceitaram, ele é o protetor desses que o aceitaram. Olha aí para Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35. Aí está escrito: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui está mostrando aquilo que Deus disse, que Davi pediu para Deus, para que Deus o cobrisse com as suas asas, o protegesse com as suas asas. Então Jesus aqui está dizendo que a mesma coisa ele quis fazer com os moradores da cidade de Jerusalém, mas eles o rejeitaram. Eles precisavam de proteção, mas eles rejeitaram a proteção que Jesus estava lhes oferecendo. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós, nos momentos em que precisamos de proteção, não vamos correr em busca de outros meios para nos proteger. Deus é quem nos protege. É verdade que Ele pode usar pessoas para nos proteger. Ele pode usar um ambiente para nos proteger. Mas é Ele quem está nos proporcionando isso. Devemos buscá-lo. Não devemos buscar proteção sem buscar o protetor, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o povo judeu até hoje tem sofrido, por causa disso. Porque eles rejeitaram
a proteção que Deus estava lhes oferecendo através de Jesus Cristo. E a mesma coisa que Deus tem feito para conosco hoje. Então, Davi, ele pede para Deus ouvi-lo por proteção. Agora, nós vamos ver que Deus ouviu os votos de Davi. Salmo 61, de 5 a 8, nos diz o seguinte: pois ouviste os meus votos, ó Deus, desce-me a herança que concede aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações de seus anos de vida. Para sempre somos ele em seu trono diante de Deus. Fidelidade, o teu amor e a tua para a proteção. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Davi, quando ele sobe ao trono de Israel, ele fez alguns votos ao Senhor e ao povo. E agora ele está dizendo: olha, eu quero cumprir esses votos. Interessante, né? Como que esse homem de Deus, a própria palavra chama Davi o homem segundo o coração de Deus. Ele faz votos para Deus. Deus, eu vou, o Senhor me coloca no trono para eu governar esse povo. E ele então faz votos a Deus para que Deus possa ajudá-lo a governar aquele povo, para que ele possa abençoar o povo através do governo dele. Meus amados, se os nossos políticos, agora que nós estamos em plena pré-campanha para os candidatos ao governo dos estados, para aqueles que são candidatos a outros cargos, se eles fossem sinceros, né? Como que o povo seria abençoado? Os votos que eles fazem, as promessas que eles fazem diante do povo, se eles fossem sinceros, como que a nação seria grandemente abençoada? Como que as necessidades do povo seriam supridas? Então é isso que Davi está fazendo. É nesse sentido que ele está fazendo. Então aqui nos versículos 6 e 7 estão relacionados à aliança que Deus havia feito com Davi. Se você quiser olhar em detalhes, você pode olhar em 2 Samuel capítulo 7. Lá estão a aliança que Davi faz com Deus e Deus faz com Davi. Então Deus prometeu, vou falar algumas das promessas, prometeu a Davi um trono para sempre e uma dinastia eterna. Deus prometeu para Davi. E essa promessa desse trono para sempre, dessa dinastia eterna, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é da descendência de Davi. Jesus é o leão da tribo de Judá. E Davi, ele é de Belém de Judá. Jesus é da descendência de Davi. Então aquilo que Deus prometeu para Davi se cumpriu e continua se cumprindo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que o texto era muito grande e eu acho que eu não devo ter colocado. Acho que eu coloquei sim. Lucas capítulo 1. Está aí, né? Tá? Está. Tá bom. Então Lucas capítulo 1, a partir do versículo 30, está escrito o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino
jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Jesus, da descendência que vai ocupar o trono de Davi. Os judeus o rejeitaram, porque eles queriam, a liderança judaica queria continuar explorando o povo. Eles rejeitaram a Jesus. Levaram Jesus para morrer na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele ocupará o trono lá em Israel, lá em Jerusalém. É de lá que ele vai governar o mundo, não somente os judeus, mas todas as nações serão governadas por Jesus lá de Jerusalém, que é lá que é o trono do grande rei, o Senhor Jesus. Então, veja bem, a preocupação de Davi não era com o seu nome ou com a sua família. Eu fico impressionado quando eu leio alguma coisa ou biografias de políticos. Eu fico impressionado. Correu na internet aí por um bom tempo de alguns que foram presidentes do nosso país e eles não se enriqueceram. Eles estavam governando para o país, diferentes dos governantes que temos hoje, que eles estão lá pensando neles, e estão pensando nos filhos deles, e pode ver, um sai, o filho entra no lugar dele. Davi não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em agradar a Deus, e ele estava preocupado no melhor do povo, não estava preocupado com a sua família. E é isso que nós hoje, viu, amados irmãos, que estamos aí em vésperas de eleições, é o que nós devemos estar atentos a essas questões, tá? Então Davi não estava preocupado com o seu nome, com a sua família, mas ele estava preocupado com o futuro da nação de Israel e o maravilhoso plano de redenção que Deus estava realizando através de Davi e depois de Davi, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o legado que Davi deixou para nós. E nós estamos gozando desse legado, porque Jesus nos salvou. Nós somos felizes, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos realização. As bênçãos que Deus tem dado para nós, elas têm sido suficientes. É o cuidado de Deus para com cada um de nós, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que faz parte da dinastia do rei Davi. E é isso que ele está deixando muito claro nesse texto que nós estamos estudando. Eu quero concluir, versículo 8. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Cantar louvores ao nome do Senhor demonstra gratidão da nossa parte. Preste atenção nas músicas que nós cantamos, nos louvores que nós cantamos. Preste atenção. Muitos deles são de gratidão. Muitos deles são de proteção. Muitos deles exaltando a Deus por causa da misericórdia de Deus, por causa da fidelidade que Deus tem proporcionado a cada um de nós. É isso que Davi está dizendo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome.
E toda vez que nós estivermos cantando, seja no nosso culto, seja como comunidade, seja como congregação, quando estamos juntos, ou quando nós estamos sozinhos lá em casa cantando, prestemos atenção na letra, para vermos a letra realçando gratidão a Deus, realçando a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus para conosco. Mas enquanto cada dia nós devemos ter uma resposta para um futuro imediato, uma resposta prática para o futuro imediato. E Davi demonstra isso quando ele diz: cumprindo meus votos cada dia. Nós precisamos cumprir os votos que nós fazemos para com Deus. E nós fazemos votos. Você pode olhar para as suas orações que você faz. Deus, cura da minha enfermidade. Eu não vou faltar mais dos cultos da igreja. Quanta gente faz isso? E Deus cura e as pessoas às vezes não cumprem. Cumprir os votos. É isso que Davi está dizendo para Deus. Davi, quando foi subir no trono de Israel, ele fez votos ao Senhor. Para Deus e para o povo. E ele está dizendo aqui, olha, cumprindo meus votos cada dia. Votos, irmãos, de modo geral no Velho Testamento, eles se cumpriam numa só cerimônia. Ia lá e cumpria o voto. Mas Davi, ele tem a consciência de uma dívida impagável para com Deus. Foi Deus quem o colocou lá no trono. Foi Deus quem o capacitou para governar aquele povo. Foi Deus quem o capacitou para livrar aquele povo das nações em volta, que estavam todas querendo massacrar, acabar com a nação de Israel. E ele diz, olha, a minha dívida é impagável. E eu vou cumprir os meus votos cada dia. Cada dia. Que cada um de nós também lembre disso. Que cada dia nós devemos cumprir os nossos votos. Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia toda durante o ano. Começa bem. Depois, para. Esquece a Bíblia na gaveta, lá na estante. Não lembra mais. Senhor Deus, e eu vou orar por aquela pessoa lá, para que ela se converta. Ora 1, 2, 3 dias, depois esquece. São votos que nós fazemos para com Deus. Então, a Bíblia nos diz, se me lembro bem, num dos 2 livros lá de Salomão, ou Provérbios, ou Eclesiastes, que Deus não se alegra com votos de tolo, mas aquilo que nós votarmos, nós temos que cumprir. A Bíblia é clara com relação a isso. Que o Senhor Deus possa nos ajudar diante dessa oração de proteção e de cumprimento de votos que Davi fez nesse Salmo 61. Que nós também possamos buscar sempre a proteção de Deus, em todas as circunstâncias. Mas estejamos dispostos, prontos para cumprir os votos que nós fazemos para com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoa o teu povo que ouviu e que vai ouvir essa tua palavra em algum outro momento. Que cada um de nós, ó Deus, aprenda
a buscar a proteção do Senhor diante das lutas, diante dos inimigos, diante das aflições, diante de tudo aquilo, ó Deus, que quer nos abater, para que a nossa fé em Ti seja afastada. Mas no Senhor nós temos a rocha que nos protege, que nos coloca em lugar alto. Nós somos abrigados debaixo das asas do Senhor. E Te louvamos, Senhor, a proteção que o Senhor nos dá. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, pedimos que nos ajude a cumprir os votos que fazemos para o Senhor e também para abençoar o povo do Senhor. Dá-nos a graça de assim fazermos, porque nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Amém.